Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Rock, que ele é no dia 13 de julho, mas nós estamos fazendo esse programa justamente para falar um pouquinho. Tem muita gente que ainda ouve muito, gosta muito, vive o rock. Então, vale muito a pena falar sobre esse dia e manter vivo, para quem gosta, o rock na veia. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Restaurante e Cantina Mascaron. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Móveis Prata, transformando casas em lares. A Casa Gamba, que faz toda a minha produção. Um abraço a todos, maquiagem, cabelo, unha, lá na Casa Gamba. A GB Vidros, pontualidade e satisfação para a tua obra. A URP Mercados, o nosso melhor é por você. Então agora, para iniciar esse programa, meu bom dia vai para os meninos que estão aqui comigo, Ricardo Frison e Paulo Fernando Preto Vescovi. Sejam muito bem-vindos, guris. Obrigado. Um prazer falar sobre o rock, que está na veia de vocês também. Acredito que hoje vamos ter um papo bem legal, porque vale muito a pena. É cultura também falar sobre este assunto. Então, meninos, para que a gente possa iniciar, eu gostaria que cada um pudesse se apresentar para o pessoal em casa, falar um pouquinho da sua trajetória de vida e também falar onde o rock ele entra nessa história. Então, Nando, seja muito bem-vindo. Então, Paulo Fernando, né? Muitos me conhecem só por Nando, né? Mas tem o Paulo na frente. Enfim, falar do rock and roll pra mim é falar da minha vida. Porque desde pequeno, até estava comentando antes, né? Com o Ricardo aqui, que o meu pai, desde o início, né? Ele sempre gostou de rock. Então eu nasci num berço onde que só se ouvia rock and roll. Então, em alguns momentos da minha adolescência, ou passagens que a gente é mais rebelde, enfim, eu só escutava rock e blues, enfim, e as vertentes, né, da onde vem. Sempre gostei de estudar muito as influências de cada músico. E acabava sendo meio chato até, porque não tinha, né, um olhar mais aberto, às vezes, musicalmente falando. Mas, claro, as vertentes do rock são inúmeras, né, então tu tem um olhar, mas o meu olhar era voltado, né, felizmente naquela época, infelizmente ele não dá uma abertura maior, né, musicalmente falando às vezes, mas era voltado para o rock and roll sempre, porque não se ouvia outra coisa onde eu nasci, enfim, né, no berço onde eu nasci. Então, roqueiro a vida inteira, né, hoje que eu tô mais aberto, né, e aí tu começa a abrir... sai do julgamento, né? Porque era ouve roqueiro. Galinha Pintadinha. Ouço, Galinha Pintadinha. Ouvimos. Isso, o Mundo Bita, né? Agora tem que abrir, né? Porque agora vem a querida Ágata, né? Nossa nenê. Então tem que ser mais flexível, né? A vida muda um pouquinho. Com certeza. Mas ela também, com certeza, vai escutar bastante rock and roll, né? É isso. Blues também, bastante. Muito bem, muito bem. E no desenrolar a gente vai falar muito sobre também passagens da tua vida, que muita gente já viu até o Nando aqui como Elvis, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso que também é muito bacana. E Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Professor, né, de música e tem todo também uma trajetória dentro de vários estilos e o rock. Exatamente, né? O rock, né, sempre foi a grande paixão, né? O que me motivou a começar, né? Eu e o Nando somos da mesma geração, né? Então, eu acho que a gente viveu um tempo, assim, bem privilegiado para quem gosta de rock aqui na nossa região. Um momento que era o estilo mais em alta que tinha. Então, a gente... Bom, eu
no que eu vi as primeiras as bandas de rock, assim, já me deslumbrei, assim, em especial com a guitarra, que é guitarra, violão, que são meus instrumentos principais, né? Então, eu vi aqueles guitarristas tocando, fazendo solos maravilhosos. Isso, pra mim, era uma visão de Deus na minha frente, assim, né? E a gente, né, queria fazer igual, né? Então, buscava estudar, buscava se aperfeiçoar e formar as primeiras bandas. E daí seguir com uma carreira, assim, estudar música. E aí, no caso, virei professor. E a partir daí, muitas formações de bandas e estamos aí até hoje, na lida. Pois é, e a gente vê, porque vocês eram conhecidos como os irmãos Frison, e agora é o Frison Brothers, né? Mas eu lembro que desde sempre falavam os filhos do Frison, que eles detonam, eles tocam demais, né? Então, que coisa boa, porque além de tudo, tu tinha parceria para isso, né? Exatamente, né? Então a gente... eu sou o mais velho, né? Na época, assim, eu lembro que eu tinha... Quando a gente formou a nossa primeira banda, eu tinha 14 para 15 e o meu irmão tinha 9 para 10, né? Então, nós estávamos, eu lembro, eu tinha o Vini, o Renan Balzão, toda uma galera aqui, né? Todos conhecidos aqui também participaram com o nome de várias bandas, né? E nós estávamos ali, né, e só faltava um integrante, né, um baixista, né, quem que vai ser o baixista, né, e o meu irmão tava sempre ali, né, dando risada ali, tu vai ser o baixista da nossa banda, né, e ele lá, pra alcançar as primeiras casas, o baixo esticava todo o braço, assim, né, então dali a gente começou a nossa parceria, né, Frison Brothers, né, e o estúdio de música, né, ele também... vindo a ser professor depois também, e todas as formações de bandas, a gente sempre teve junto, eu e meu irmão. Agora, recentemente, ele se mudou para Gramado, né, e tá seguindo a carreira dele por lá, e tá super bem, né, e a gente vai seguindo por aqui, mas sempre a gente tá se encontrando para tocar, né. Inclusive, mês que vem a gente vai tocar com a The Doors, lá em Canela, lá ao lado de Gramado. E vamos seguindo. Tá certo, tá certo, e muito bem. Quando a gente ouve a questão de quando antigamente se juntavam, se faziam bandas, e aqui tu colocaste que ele, inclusive, quem vai ser o baixista? Tu, né? E aí indicaram ele para iniciar e estar junto com vocês. E falar um pouquinho sobre esses movimentos, que eu acho que isso mantinha muito rock vivo, principalmente na nossa comunidade, né, Nando? Sim. Até que o Free falou agora, né, do Naldo, né? Eu lembro o primeiro Artichoke Rock que teve em Nova Prata, eu ia comentar do Artichoke. O festival que tinha em dezembro, né? O Naldo, o mais novo músico de Nova Prata, novo de idade, né? Tocando junto com vocês lá e já, com aquela idade, já arrebentava, né? Já tocava muito. E todos nós participávamos, né, naquela época dos festivais, então era muito bacana. Nossa. Acho que a Nova Prata respirava, né, rock and roll naquela época. Muitas bandas também, né? Bastante. A cada esquina, assim... O incentivo, o que vocês alegam ser, talvez, esse incentivo que se tinha? Talvez porque um grupo começava, o outro também, porque via que era legal se apresentar. Como vocês viam isso? Porque... hoje se vê o pessoal fazendo, sim, algumas apresentações, mas não é como era antigamente, que antigamente, gente, eu sou dessa época do antigamente, mas eu digo, eu já sou dessa aqui época denuncia, ó. antigamente, mas se via muito a cada grupo já ter a sua banda. Sim. Então, o que vocês atribuem que isso era realmente algo que fazia diferença? Porque hoje parece que tu coloca um Doors, é gente um pouquinho mais, é da nossa idade pra cima que vai querer ouvir realmente. Então, como vocês veem esse movimento acontecendo? Quem gostaria? Eu não sei, posso? À vontade. Eu vejo que naquela época a gente tinha que pesquisar mais coisas, a gente tinha que estudar mais coisas, a gente não tinha acesso à informação que tem hoje, né? Então, o que vinha de fora do país, ou o que estava no auge no Brasil, ou qual era o sonho da gurizada,
né? A gente via nos Estados Unidos a gurizada tocando em garagem, ouvia nos filmes que era muito normal isso, né? E era o que a gente tinha acesso. Sim. E vinil e CD. Então, o que tinha de maior tecnologia na época? Pô, um vinil, um CD, tava vindo CD, tinha fita cassete. Então, eram poucas coisas que a gente tinha para colecionar ou se informar sobre algo, né? Sabe que eu Então- lembro muito dos vídeos de videocassete, né? Dos VHS, que Sim. justamente para poder assistir mais do que uma vez ou ter o acesso, era ter o videocassete, assim, ter a fita gravada. Talvez isso criava algo nas pessoas que fazia com que fosse. Talvez o fácil acesso tirou isso das pessoas? Eu acho, né, que são uma soma de fatores, assim, né? Uma que era um momento, assim, né? Era um momento que o estilo estava mais em alta. E outra também é essa do acesso, assim, inclusive, tanto a de música, tu queria ouvir tal música, tu tinha que ter a fita, ou de repente tu ia atrás de copiar uma fita cassete. Ou ligar pra rádio pra pedir, né? E pra poder gravar o som. E pra esperar vender. que eles não falassem no meio. Isso. Eu lembro bem dessa transição do cassete pro CD, assim, que o CD era um Discman, assim, era uma Nossa. coisa... Quem meu tinha era o Deus cara, do né? céu, O né? Discman na época. Exatamente, né? Até a questão dos instrumentos, assim, não tinha loja de instrumentos, assim, né? Eu lembro que no início, assim, com os meus amigos que estavam começando, assim, nós tínhamos um violão. Comecei com um violão com as cordas altas, assim, de aço, ruim de tocar, guitarra louca, mas a gente gostava tanto que a gente Sim. dava um jeito de se virar e tinha aquele sonho de ter uma guitarra. Na época era um sonho, tu nunca tinha nem visto uma guitarra, né? Aí eu lembro de a gente ouviu falar, tem um cara que tem uma guitarra lá em tal lugar, né? Ele, vamos lá, bater na casa dele pra ver essa tal de guitarra, ver como é que é, né? E aí nós fomos lá na cara dura, né? Cara, tu tem uma guitarra, é verdade, sabe? Tipo, aí o cara trouxe, eu me lembro até hoje, era uma Golden azul, assim, uma guitarra, se for ver hoje é uma guitarra super simples, mas na época a gente pegou assim, aí tinha aquela questão da pestana, como nós tínhamos violão com as cordas altas, Não né? tinha nem Pestana, como o cara fazer, né? sofria pra fazer, pra quem não sabe, pestana é você usar o dedo inteiro, né? Sobre todas as cordas, né? Aí tu pegava a guitarra, só a malemar encostava e já saía, assim, né? E pra gente ver aquilo, assim, era uma coisa de outro mundo mesmo, né? Sim. Então, até dali a pouco a gente conseguir fora daqui pra comprar a primeira guitarra. Então tinha todo esse lado, assim, místico, dá pra se dizer, Verdade. uma coisa que a gente tinha que correr muito atrás pra alcançar, né? É. Não tinha de fácil acesso. Talvez então era ali a valorização que se dava tanto. Eu acredito que sim, porque tinha que se interessar, e tinha que pesquisar, e tinha que parar, tinha que estudar. Hoje, se a gente abre o celular agora, tu já tem uma música ali, pronto, tu toca, sai tocando, né? Até tirar a questão de músicas, assim, sabe? Não tinha internet, tablatura, essas coisas. E isso acho que foi uma coisa até bem legal, assim, porque te forçava a te tirar de ouvido, né? Então, ou seja, ativar esse lado eu quero aprender, se vira e tira, né? Então, a formação tu musical. pega ali mas- a fita, às vezes eram coisas mais difíceis, tu dava play, um pedacinho, tipo 2, 3 segundos, voltava, quantas vezes fosse preciso até conseguir entender as notas, tocar, ver, não, é isso aqui, e assim ir tirando as músicas. Dessa forma que a gente aprendia. Que tinha ensaio semana que vem e tinha que sair, vir Tinha com a que música tirar. tiradinha. Tinha que tá pronta, né? Então tu tinha que dar um jeito de se virar, né? Hoje assim, né, pra quem não sabe, né, tu tem os sites, né, tu consegue acessar algumas tablaturas, né, e se tu se esforçar e ler, você consegue tocar, né? Mas eu já vejo, né, que é muito mais válido também você procurar ter essa informação de ouvido do que simplesmente só ler, porque você vai tocar diferente. Se você aprender de ouvido, assim, e você vai tocar com mais feeling, né, com mais sentimento, né, do que simplesmente estar tocando números, puramente números, né? Então, Sim. Recém tu falou do Vini, né? O Vinan. eu vi, né? Ele sempre dizia, né? A gente comentava que a melhor aula de música é tu escutar muita música. Com certeza. Então isso é o que o Ricardo agora falou, né? É se dedicar àquilo e deixar a natureza daquela música entrar em ti pra ti. É uma simbiose, né? Pra Isso. entrar na música. E talvez o rock ele tenha muito
todo um, como eu posso dizer, trabalhada a sua música. E talvez isso que faça com que quem goste procure cada vez mais trabalhar isso. Porque a gente vê que tem muitas músicas que ali colocando as primeiras, tu já toca a música inteira, né? Num ritmo mais tranquilo, numa forma mais tranquila. Óbvio que todos os tipos têm, mas é como tu talvez colocaste antes, Ricardo, que era ver aquele pessoal fazendo todo aquele solo, aquelas coisas diferentes. Talvez o rock ele possa também encantar por isso. Com certeza, né? Porque a música, ela pode ser vista de uma forma assim, né? Você vê uma coisa que agrada os teus ouvidos e tu vê também que é uma coisa elaborada e dá valor para isso, né? Porque é uma coisa com conteúdo, uma coisa enriquecida, tanto sonoramente como visualmente, você vê que tá sendo é uma coisa trabalhada, feita, né? E outra coisa é você curtir a música simplesmente porque, vamos dizer assim, porque ela é dançante, porque o ritmo te agrada, porque tu tá, sei lá, na balada da noite, dando uma cantarolada junto, então tu não precisa ver aquele aspecto mais rebuscado, assim, tu só tá curtindo, né? Então, eu acho que é interessante ver dos dois lados. Eu acho que os dois são válidos, é legal também a gente estar na noite, curtir com os amigos e ter esse outro lado também. Eu acho que é bacana entender das duas formas. Com certeza, muito bem. E agora que nós vamos para um intervalo comercial, eu gostaria de convidar o Ricardo para fazer uma música aqui para nós, para que a gente vá de uma forma muito gostosa para o intervalo. Então. Tá certo, vamos tomar então um golinho de água para lubrificar. Isso aí. Porque vai fazer parte, né? Como é que vamos fazer um programa sobre rock sem uma boa música? Certo, então vamos fazer um Beatlesinho, então, para Dia do Rock. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always be true. And while I'm away, all right home every day, and I send all my loving to you. All my loving, all will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida.
Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para a sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Now if you ever plan to the Mother West, traveling my way, take the highway that is best. Get your kicks on Route 66. A little while from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Olha só, muito bem, muito bem. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, aproveitando o dia do rock, foi dia 13 de julho, e nós estamos fazendo esse programa alusivo para falar sobre esse ritmo que encanta a muitos, né? E a gente precisa manter ele vivo nas nossas veias. Então, estamos aqui com o Nando e o Ricardo, falando um pouquinho sobre esse dia, e são duas pessoas que vivem muito a música. Claro que a gente diz viver da música e vivem a música, né? Aqui o Ricardo é professor de música, então surfa para todos os estilos, né, Ricardo? Imagino que tenha que ir de acordo com as necessidades dos seus alunos, né? Com certeza, né? Então, como eu estava falando, né, a minha principal influência, o que me moveu a tocar é o rock and roll, né? Mas assim, com o tempo, nós mesmos vamos abrindo a cabeça. E hoje eu gosto de muitos estilos de música, assim. Eu acho que, inclusive, a fusão de vários estilos e coisas que a gente vai ouvindo vai criando a nossa própria identidade, até para trocar o rock, ou seja, qualquer outro estilo, né? E como professor também, eu trabalho com cada aluno, é uma realidade, né? Então, vem um aluno e diz, eu gosto de aprender sertanejo. Show de bola, vamos aprender a música baseado no estilo de sertanejo, né? Então, porque aprender o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si é igual para todos os estilos, né? Então, sim, você vai aprender as mesmas coisas, né, no violão, direcionado ao sertanejo. O outro quer mais reggae, o outro quer aprender metal, o outro quer aprender música nativista, né? Então, super acostumado, né, com toda essa realidade, trabalhar com todos esses públicos. Tá certo, muito bem. E eu gostaria que o Nando contasse um pouquinho das suas influências no rock, porque é como a gente falou, já veio em outros momentos para falar do Elvis, para falar sobre tudo isso, mas fala um pouquinho dessa vida e também todas as experiências que tu tiveste dentro do rock. Eu acho bem bacana o que o Ricardo agora falou de abrir um pouco, né, o leque hoje na vida, né, a gente vai amadurecendo um pouco, mas realmente a minha trajetória foi muito voltada só para o rock, né, então eu vivo, né, a questão do rock and roll, porque quando
eu nasci num berço, né, como eu falei antes, de meu pai só escutava rock, né? Na onde ele vivia, enfim, né? Os bailes antigamente tocavam com bandas de rock, né? Sim. Ele escutava o Fevers, os Incríveis, e o pai foi num baile de debutantes com os Incríveis tocando, né? Então era uma coisa, Bacana. né, que hoje tu vai dizer, meu Deus do céu, uma banda de rock tocando um baile inteiro de debutantes, É né? que era bem dançante Isso, também, muito né? dançante. Então, Muitos hoje têm o rock como aquela coisa pesada, né? O Exato. metal e tal e tudo mais. Mas eu sou de uma... Eu gosto muito do... O que é a minha maior influência, vamos dizer? É o rockabilly, né? Que seria o rockabilly. O rockabilly é a influência do country com o blues, né? Que aí vem uns roqueiros de antigamente misturando essas duas vertentes. Aí faz rockabilly. Rock era um garoto lá do interior, né? O country boy, fazendo um blues, mas do estilo dele. Entendeu? certo. Então era o rock. Daí vem um senhor chamado Elvis Presley e começa a dançar e tocar um blues mais agitado, do jeito dele, né? Sim. Então ele foi dito como o rei do rock naquela época. Por causa de todas as vertentes dele e tudo mais, né? Enfim, naquela época diziam, né? Um branco cantando como um negro, né? Enfim, tudo que tinha, né? Mas a primeiro rock and roll descoberto que eu pesquisei bastante, dizem que, eu não me lembro mais o nome do músico, mas era Rocket 88, o nome da música, em 1948. Então era uma música dançante, né? E pra mim esse rock dançante que eu valorizo muito, eu acho demais. Então aquele rock que se dança, né? É por isso que ele me move muito, sabe? Então até as pessoas que vão lá no X, lá, enfim, né, onde eu trabalho, as pessoas, eu gosto muito de botar isso porque pra mim é algo que me move, é algo que faz sentir a vida legal, né? Não que as outras coisas não façam, mas é a minha experiência de vida, então. E como a gente estava falando antes, na nossa cidade sempre, as pessoas da nossa idade, enfim, né, ouviam muito isso. Então, além de vir de berço, né, a gente vem de uma época das bandas, né, a gente teve um tempão, banda, até o Fabiano, enfim, o baterista da nossa banda naquela época. Então, hoje eu já tô com uma mente mais aberta, como eu falei, no mundo bita e tudo mais, né? Vem as nossas crianças aí fazendo com que a gente veja um mundo diferente às vezes, mas ainda sou um pouquinho chato, viu? Sim, sabes? Não, então deixa eu contar que tem uma sériezinha na Netflix que é infantil, e eu não lembro, mas é Beats, alguma coisa assim que é só tem música dos Beatles. E é inteira, os meus, pelo menos, o meu pequenininho de 5 meses só para se eu ligar aquilo. Sabe? Então é a musiquinha dos Beatles feita com as vozinhas deles. Então eu digo, é uma forma de introduzir também, né? Uma boa música para eles. Mas esse rock dançante, quando tu tocaste Beatles, eu lembro de assistir Paul McCartney no Morumbi e sentir a arquibancada fazer isso aqui. Sabe? Porque todo mundo tava dançando no mesmo ritmo, e aí aquela coisa gostosa, aquela vibração, e era gente assim, idade dos meus pais, no meu lado, era gente que viveu tudo isso também, e também gosta de uma boa música, um bom rock, e também essa questão dançante, né? Que vibra, tudo isso é muito bom. E eu gostaria, inclusive, que tu falasse um pouquinho, porque tu conheceste a casa do Elvis, né, Nando? 2 vezes eu fui lá. Então, por favor, conta pra nós. Acho que até pelo timbre de voz, sabe? Eu não me encontrava, enfim, né? Onde é que eu conseguiria cantar e tocar junto e tudo mais. E quando meu irmão começou a faculdade em Caxias, ele me trouxe um CD do Elvis, que um amigo dele emprestou pra ele. E quando eu vi lá que tem um roqueiro que canta com uma voz mais grave, e eu tava já desenvolvendo minha voz, eu comecei a me encontrar. E aí a gente cantava no coral também, naquela época, junto, né? Isso. Lembra? E, no coral eu tinha voz grave. Onde é que eu vou cantar rock aqui, né? E aí encontrei, né, lá nos anos 50, né, os cantores de rock com a voz mais grave, então Johnny Cash e tudo mais. E ali foi um achado pra mim, né? E eu me tornei muito fã de Elvis, porque eu não me encantei só pela música, mas sim pela questão de personalidade dele, pelo histórico, né? Pela questão social dele e tudo mais.
E também a questão que ele tinha muito das revistas em quadrinhos, né? Porque o Jumpsuit, que seria o macacão, vem de um super-herói daquela época, né? Certo. Foi uma influência disso. E o Elvis tinha a influência do country, da música lírica, do gospel, do blues. Então, se tu for ler algo do Elvis, ou livros, enfim, tu vê que as vertentes são imensas, né? Então, que nem o Free falou, te abre um campo muito grande. Um músico, às vezes, que nem hoje o músico sertanejo, né? As bandas são incríveis, né? Enfim, de todos os músicos de hoje, tu vai ver que tá na mídia. Uhum. Aí tu vai ver as influências dele, isso que eu gosto muito da música, né? Eu valorizo muito a música boa, de qualidade. Não que seja chato pelo rock, né? Claro, claro. Mas tu vai ver, hoje no palco, muitos músicos, as vertentes do que eles estudam é sensacional, sabe? Então tu vê músicos esplêndidos, às vezes, tocando geralmente, às vezes, hoje pra mim, né? Alguma coisa que às vezes não é do meu costume ouvir. Mas tu tem que dar o valor. Mas tem muitas bandas que aí tu percebe isso. Eu já vi gauchesco. Tocando gauchesco lá no meio um solo, né, que vem de alguma banda da veia do rock, né, o que eu acho bem legal essas brincadeiras, né, porque a gente identifica. O guitarrista, geralmente, das bandas, se tu for ver, seja de sertanejo, de forró, de qualquer gaúcha, assim, tu vai ver porque que o cara começou a tocar guitarra por causa do rock and roll, né? 99%, né? Tu vai ver o que tu gosta. O cara gosta de Purple, de Guns, de todas essas bandas do clássico de rock que motivou a pessoa a vir a tocar. E, Ricardo, conta pra nós, então, um ícone que seja pra ti do rock, que tu segue e que pra ti faz todo esse movimento de vida e continuar ouvindo rock. Sim. Eu acho que na minha história, assim, o que mais poderia me identificar é com o Pink Floyd, né? Que eu tenho uma banda de Pink Floyd cover. E eu sempre gostei muito, assim, de Pink Floyd, né? E na época, hoje eu tô com o cabelo curto, né? Na época eu tinha o cabelo, assim, até a bunda, bem comprido, assim, né? Aí veio a ideia, assim, né, eu dava uma jogada do cabelo pra cá, digo, não, acho que ficou parecido com o Gilmour aqui, né, pegava a guitarra aqui, né, vamos fazer uma Pink Floyd cover, né, daí encontrei todos os meus amigos ali, a turma ali, fechou certinho, né, e foi uma banda que a gente conseguiu fazer muitas coisas legais, assim, a gente comprou um porco inflável, por exemplo, que é uma alusão a um dos discos do Pink Floyd, né. Aí a gente tá tocando show, certa altura lá, infla o porco, assim, a galera vai à loucura. Claro. A gente conseguiu gravar um DVD no Moinho, né? Aí esse DVD trouxe bastante coisa bacana pra nós, a gente participou de festivais em Minas Gerais, fomos tocar em Goiás, em teatro, em Santa Catarina, vários convites, assim, bacanas. Então, acho que se eu fosse citar uma banda, um ser assim que me identifico bastante na vida seria então o David Gilmour, né? Que é o guitarrista e vocalista da Pink Floyd cover. Muito da bem. Pink Floyd. Pois é, e a gente vê, e a parte boa é que a gente tem ainda acesso a esses shows por aqui. Então, agora com pandemia, tudo parou, né? Mas aos poucos vão retornando, a gente já teve vários e vão continuar vindo pra cá, porque é bem legal a gente poder continuar esse movimento com o nosso pessoal. Como é que a gente quer que os nossos filhos gostem se a gente também não der oportunidades pra eles chegarem próximo a isso? Porque ouvir tudo, eu acho sempre muito bom, coloca no carro, né? Incentiva pra que ouçam o que a gente também gosta. Claro que eles vão ter, mas é bacana quando a gente pode proporcionar essas experiências para eles. Então agora eu gostaria de aproveitar, Nando, pode fazer mais uma música para nós aqui? Vamos lá. Então aproveitar esses Elvis, momentos, vou tocar uma né? que né, ficou muito conhecida, né? Não é dele, né? O Elvis foi um grande intérprete, mas era do Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Maravilha. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off my blue suede shoes. You can knock me down, steal my face, slammer my name all over the place. Do anything that you wanna do, but I lay off my shoes, but don't you
step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, the blue suede shoes. Blue, the blue suede shoes, honey. Blue, the blue suede shoes. Blue, the blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Olha, Nando, tô louca pra ver daqui uns anos o vovô Nando tocar, sabe? Tipo, é muito legal ver isso e a gente dizer como é bacana a gente continuar, e nós somos hoje pais, né? Mas a gente vê que isso vai precisar um movimento para que continue. Mas ouvir essa voz, ouvir esse estilo, é muito bom que continue. Vamos ver o Nando daqui muitos anos, podendo reproduzir novamente essa música, muito legal. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para o programa Algo a Mais de hoje. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você.
Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã ou desta noite. Um abraço para quem nos acompanha na nossa principal reprise às 22h30. E falando, né, um dia alusivo ao Dia do Rock. A gente tá aqui com esse tema do Dia do Rock, foi dia 13 de julho, mas nós estamos aproveitando a data para falar um pouquinho, para manter vivo o rock, né, nas pessoas, para quem gosta, né, continuar com esse movimento. E estou aqui com o Nando, o Ricardo, estamos tendo uma conversa bem bacana sobre o rock em si. E voltando, algo que é bacana a gente estar aqui comentando, que o maior evento do Brasil de rock é o Rock in Rio. E como vocês veem esse evento acontecendo? Porque a gente sabe que é óbvio que nós temos que abraçar todas as classes, todas as formas de música, mas ele leva o nome de rock. Claro que hoje ele é uma marca, né? Mas entender um pouquinho como vocês veem esse evento acontecendo? Então, né, como tu mesmo colocaste, ele hoje é uma marca, ele começou numa época que o rock estava super em alta, então era natural, né, o nome e as bandas que participavam do evento, e tudo acontecia sempre da melhor forma, assim, e os anos foram se passando e o estilo musical em alta foi mudando, né, mas a marca já era forte, então por que mudar a marca, né? O negócio do Rock in Rio sempre foi colocar os artistas que estão em alta, porque as pessoas, né, querem que o evento tenha sucesso e querem fazer isso render, né? Então, eu vejo dessa forma, né, o Rock in Rio hoje como uma marca, né? Então, vai ter sempre tem um espaço pro rock dentro do Rock in Rio, até é estranho falar isso, mas tem mas dia do sempre rock, tem, né? Mas a gente percebe, né, que as bandas pop, né, eu acompanhei alguma coisa e eu vi que as bandas pop foram as primeiras que esgotaram os ingressos, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Então, não entendo mais o Rock in Rio como um evento de rock, sim como um evento de música com espaço para música pop e com espaço para as bandas de rock. E no fim, eu acho que tem espaço para todo mundo e todas as noites são boas. E eu vou nas The Rock. Tá certo. Nando. Hoje eu tenho a mesma visão que o Ricardo, porque antigamente até a gente ficava, né? Pá, vai ter tal coisa no Rock in Rio, mas como assim, né? A gente ficava... Mas realmente depois se tornou um evento de música, né? Então a gente não... existe o dia do rock no Rock in Rio, né? Então... se ele for comprar o ingresso, tu vai comprar pro dia do rock. Mas às vezes eles mesclam, eles botam uma banda de rock and roll, assim, muito famosa junto com outros, enfim. Claro. Tende a nós nos adaptar agora, né? Enfim, mas tá tudo certo. Não, e esse lado de que sim, o dia do rock no Rock in Rio, né? Parece ser redundante, né? Mas é esse lado de que sim, a valorização e o que estava em alta quando surgiu a marca era o rock, né? Então, sim, isso faz todo sentido, Ricardo. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, shows. Vocês costumam ir e valorizar os shows de rock que acontecem? Guris, pode ser, Nando. Sabe, eu sempre adorei ir pros shows. Hoje, enfim, né, depois pós-pandemia, enfim, né, aí tem a nenê pequena, mas... Dificulta um pouco, mas não vai impedir, não. Claro. Mas quando tem banda vindo para Porto Alegre, ou seja onde for, eu sempre costumei ir. Cita algumas bandas que tu já participaste, já estivesse. A gente foi já no show do Rush, Deep Purple, Iron Maiden, AC/DC. Já fui no show da banda do Elvis, completa, no Rio de Janeiro. Que bacana. Ele estando no telão, né, uma coisa incrível. Pra mim, né, enfim. Deve ter arrepiado. É como se fosse presencial, quase, sabe? Jerry Lee Lewis também já vi o show do Little Richard, B.B. King e Paul McCartney, que tu citou antes, o Rolling Stones. Isso aí. E ali vai, assim segue. Mas são que muitas. bom. Não, que bom. E agora o esquema é ir e quando os pequenos puderem acompanhar, ir também, né? O último que eu fui foi o do Metallica, que teve recentemente, e tive a grande felicidade de... Eu tava
ali de boas, assim, né? E o Kirk Hammett, guitarrista do Metallica, tava jogando umas palhetas, assim, né? E eu tava tava ali perto, mas relativamente longe pra chegar uma palheta, Sim. vamos dizer assim, de um arremesso, assim, né? Quando eu só senti na minha mão, assim, olhei assim, a palheta, assim, caiu e parou aqui em cima da minha mão, assim, sabe? Porque, tipo, não acredito, né? Todo mundo do lado ficou de cara comigo, assim, é minha palheta. Peguei a paleta do Kirk Hammett. Que que coisa. legal, né? Não, porque além de tudo tem um plus, né? Porque já consegue ver o cara que. Eu digo até pela valorização. A gente tem que, quem gosta, e eu digo em qualquer show, quem gosta tem que valorizar os seus, né? Os seus artistas, porque eles vivem disso, e a gente precisa que eles continuem vivendo disso para que a gente possa continuar tendo as nossas músicas e tudo mais. E ainda tu vai pro show porque tu quer ver o cara, quer valorizar o cara e ainda ganha a palheta do cara, né? Nossa. Isso é muito bom, muito bom. Outros shows que tu já viste, Ricardo, já participou? Cara, foram tantos, deixa eu me lembrar. Já fui em Santana, fui recentemente também do Iron Maiden, Guns N' Roses umas 2, 3 vezes. Slash, que é um guitarrista que eu gosto muito. Jethro Tull, Rolling Stones. Cara, fui acho que na maioria desses shows grandes aí que... E Chuck Berry, que é um dos caras fundadores do rock and roll. Sensacional. Tive o prazer de estar lá, né? E Mas quando parar pra lembrar. coisa boa, Vários, né? né? Coisa boa de poder lembrar e a gente lembra sempre com um brilho nos olhos, né? Porque e esperando que retornem, que é como tu disseste, Guns já umas 2 vezes, 3, Eles né? vão voltar, né? Guns. E eu vou A ir. gente sabe. Eu também quero ir também. E o movimento precisa continuar, né? Porque a gente precisa, pra quem gosta daquele artista específico, pode ir 2, 3, 5, 10 vezes quando ele vier, né? Mas sempre que tiver, é aproveitar, né? Pega aí marido, namorada e assim vai, junta, vão. Se não pode, vai quem gosta, né? Mas o esquema é participar. E, guris, justamente falo que o participar é pra continuar, né? Porque a gente vê que a questão do rock, ela deu essa decaída nesses últimos tempos, como veio uma facilidade para todas as outras músicas também evoluírem, a gente viu que mesclou bastante e talvez quem gosta de rock sejam pessoas não tão jovens. A gente pode afirmar, e eu até acho isso pesado afirmar, que o rock ele tem data para terminar. Como vocês veem essa colocação? Nando? Eu senti algumas vezes, algumas gurizada aí de 20 anos e tudo mais, que eu falei, Elvis Presley, Stones, bandas, olhava pra mim, quê? E eu, não acredito. Respira. Respira, eu digo, não pela questão do rock, enfim, claro, tu vê que as influências mudam, pelos artistas, digo, porque o rock and roll, ele vem lá dos anos 50 até uma década atrás, muito forte. Então é uma informação viva no mundo que eu acredito que se tá em queda, quando algo vai para queda, só tende a subir com força. Essa é a minha opinião. Então tem bandas novas surgindo fora do país que são incríveis. Cada vez mais artistas sensacionais surgindo, mas isso fora do Brasil, né? E no Brasil tem muitos, só que como não é o comercial do Brasil, não é o que vende, então não aparece muito. Mas com certeza, né? Existem, Pois é. Fazendo rock maravilhoso aí. Pois é, então eu também imagino que algo assim. E Ricardo, talvez essa baixa tenha sido porque se a gente ouve o rock ao contrário, as letras são demoníacas. Olha, vocês já ouviram isso em alguma época da vida de vocês? Alguma época é isso. Mas eu vejo isso com naturalidade, assim, eu acho que todo mundo fala da sua geração, é porque... Vamos dizer assim, que a cada década tu tem algo que esteja mais forte, né? Então, eu acho que morrer nunca vai morrer, sempre vai ter, até porque o rock and roll não é
é o rock and roll, rockabilly, é o grunge, é o metal, é o rock clássico, são muitas vertentes e que se ramificam e tem público para todas elas, né? Então se tu for pegar todas elas, isso dá para dizer que já é rock e ó quanto público que já tem para isso, né? Então, e eu acho que a música ela tá sempre se modulando e eu como músico, como estudante de música, você para sempre um estudante, eu vejo isso com positividade porque tu vai pegando elementos do rock and roll, elementos do jazz, elementos de diversas músicas e tu vai criando algo novo. Eu acho que o novo ele é sempre bem-vindo, sempre respeitando o passado. Tá certo, muito bem. Olha só, guris, vou deixando aqui um espaço para as considerações em relação ao Dia do Rock no programa de hoje. Nando, o que mais a gente pode pontuar que é importante, a gente não pode deixar passar, para que essa juventude, essa gurizada... Lembro certa vez de Antoninho da Gaita falando essa juventude que vem surgindo, né? Para que eles peguem esse jeito, esse gosto. Um abraço, Antoninho. Esse gosto por continuar e talvez pesquisar mais sobre o rock. Eu acredito que seja um cunho, que nem o Ricardo falou agora, sempre tem que estudar bastante, né? Eu acredito que quem escolhe tocar rock precisa estudar muito. E pesquisar muito também, né? Porque, que nem ele falou, tem muitas vertentes. Então, tu vai gostar de uma vertente ou de outra. E para te saber qual a influência daquela vertente, para estudar mais ainda, tu vai descobrindo várias. Então, vai abrindo leques imensos. Então, eu acredito que, geralmente, quem gosta mais do rock ou quem vai estudar música, cai no rock, quem estuda música. E hoje em dia a informação está muito dissipada. É informação fácil o tempo todo, né? Sim. Então, qual a informação que vem, tipo um celular? Pô, eu gosto disso, vai aparecer geralmente sempre aquilo, né? Não é algo que tu tenha, tu vai ter que pesquisar. Mas como é a informação rápida e na hora, bitola as pessoas geralmente, né? A ter a informação fácil. Então, quando eu acredito que para fazer uma vertente de estudo e tudo mais, vai do interesse das pessoas, né? Vai ter que ser do interesse da galera. Então, eu nunca vou dizer não escute rock, né? Sim. Eu sempre, se eu posso entrar no meu estabelecimento hoje e estiver tocando uma música diferente, eu não estou lá. Deixa eu aproveitar, Nando. Porque, inclusive, o cardápio de vocês, lá do X do Gringo, ele é todo feito com nomes, né, que são... A gente tem 3X, eu acho que são. Tem o Elvis, tem o Stones e tem o Cash. Aí acho que fui eu que dei o nome. Não, foi meu pai e minha esposa. Quando eu fui visitar a casa do Elvis, o pai decidiu botar o nome de Elvis no X. Aí quando a gente foi no show do Stones, eu acho que tava junto lá no Rio de Janeiro, né? Eu fui em Porto Alegre. Tu foi em Porto? Eu não cheguei tá. Não tinha uma galera aqui em Nova Prata que foi junto. A gente saiu do show e ligamos pro pai, né? Sim. E, então agora esse X vai se chamar Rolling Stones. E aí outro eu botei Cash Burger por causa do Johnny Cash. Enfim, né? Uma forma de relembrar ou de tornar algo mais divertido, né? Fica bem divertido. Sim, sempre muito bom. E, Ricardo, dentro de todo o nosso papo de hoje, o que a gente mais pode pontuar, lembrar e fazer com que também a gurizada te procure para aprender um bom rock? Claro, com certeza, sim. Eu acho que só quem toca sabe o prazer que é fazer isso. Você pegar o instrumento assim e como, obviamente, as músicas de rock têm vamos dizer, uma informação mais rebuscada, assim, do que você tocar uma música mais popular, assim, vamos dizer. Você aprender e conseguir executar isso, assim, aquilo te traz te eleva, te coloca num nível de consciência, uma coisa espiritual, uma vivência que só quem já experienciou isso sabe o valor que tem e que não trocaria isso por nada na vida. Certo, Nando? Então, o que eu tenho a dizer, para quem puder e tiver interesse, né? É uma coisa muito linda e muito bacana e tenho certeza que vai curtir passar por esse processo e aprender um pouco de qualquer instrumento, seja no rock, de preferência, mas também em outros estilos, né? A gente consegue ter essa mesma sensação, né? Estando envolvido com música. Maravilha!
Guris, eu gostaria de agradecê-los pelo papo de hoje. Gostaria de convidar depois vocês mais para virem em outros momentos, porque é sempre muito bom. Há papos como esse, leves, gostosos, que lembram, que fazem com que a gente realmente exalte algo que, no meu caso, eu gosto muito. Então, isso faz muito bem. E, claro, respeito todos os gostos e eu surfo por vários estilos também. Então, e tá tudo certo. Tá tudo né? certo, com O certeza. importante é que o rock, ele continue com o movimento dele, que a gente vá fortalecendo ele também para quem gosta. Nando, muito obrigada pela tua Eu que participação. agradeço pelo no dia de convite hoje. e por estar aqui. Maravilha! Ricardo, obrigada. E eu gostaria que, além, se tu quiser deixar tuas considerações, que faça uma música para nós agora no final também. Com certeza. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos finalizar então, fazendo Isso aí, Pink então. Floydzinho. Maravilha. Um abraço a todos, pessoal. Continue na programação da Conecta Mais. So you think you can tell heaven through hell, blue skies from pain, can you tell a green field on the coast in the rail, smile through veil, do you think you can tell, did they get you trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever the cold breeze, cocoa for change. Did you exchange